Diante da Tua presença, nós estamos aqui reunidos na noite desse dia. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai querido, queremos pedir neste momento para que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, alcance a cada coração nessa noite, porque na verdade, meu Pai, o Senhor conhece o estado, a situação, as necessidades, as aflições de cada pessoa. E nós, nesta hora, queremos que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco por meio da palavra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está baseada no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número... A partir do versículo 27. Mateus 14, a partir do versículo 27. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Encontraram? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. Capítulo 14, agora nós lemos o 27, vamos para o 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo-se, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos diante de uma das passagens da Bíblia mais conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nessa passagem, o que mais me chama a atenção é o modo como Jesus, ele soluciona o problema das pessoas. O modo como ele se manifesta, a sua forma de atuação para solucionar o problema de uma pessoa aflita. Amém, irmãos? Irmãos, veja bem o que acontece aqui. Então, veja bem o que acontece. Jesus aqui, primeiro, ele faz, antes desse evento, Jesus ele havia feito a multiplicação dos pães, né? Ele havia feito a primeira multiplicação dos pães. E havendo ele despedido a multidão, o que ele disse aos discípulos? Ele se despediu da multidão e ordenou que os discípulos subissem a bordo da embarcação do barco e fossem para o outro lado do rio, e fossem adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu essa ordem aos seus discípulos, né? Ou seja, primeiro, ele vai, faz a multiplicação, atende às necessidades daquela multidão, né? Daquela multidão, despediu a multidão, né?
despediu aquela multidão não de mãos vazias, né? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele se compadece das pessoas, ele fez a multiplicação, resolveu os problemas daquelas pessoas, e agora o que ele faz? Ele chega para os seus discípulos e fala: olha, sobe a bordo do barco e vai adiante. E ele ficou só. Retirou-se da multidão e subiu ao monte e foi orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí, irmãos, eis aí a razão através do qual Jesus foi vitorioso na sua missão. Porque, na verdade, ele era um homem de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era uma pessoa que confiava na providência de Deus. Ele era uma pessoa que constantemente se posicionava, buscava a presença do Senhor. E agora o que acontece? Ele despediu a multidão, subiu para o monte para orar e os seus discípulos já estavam praticamente no meio do mar. Então o que Jesus faz? Jesus vai até os discípulos caminhando sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi até os discípulos caminhando, Marciana, sobre o mar. Quer dizer, agiu de forma maravilhosa, não é verdade? Aí nós encontramos aqui que esse evento aconteceu justamente na quarta vigília da noite. Ele se dirigiu, Jesus, para eles, caminhando sobre o mar, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E naquele momento, Pedro chega a Jesus. Pedro nunca viu ninguém, relato nenhum na história da Bíblia, fala de alguém que tivesse condições de caminhar sobre as águas do mar como se estivesse caminhando em terra seca. Então a primeira coisa que chega ao entendimento de Pedro é que se tratava de um fantasma. Né? Porque na verdade aquela embarcação ela estava a ponto de naufragar, porque o vento era contrário. Além de enfrentar o medo de morrer, o medo do naufrágio, agora de repente surge uma pessoa caminhando sobre o mar, como se estivesse caminhando numa terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles discípulos, eles estavam enfrentando um estado de temor, um estado de aflição e de insegurança muito grande. Mas é justamente nesse momento que Jesus aparece para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é diante de uma tempestade que você está vivendo e Jesus está bem perto de você. Aleluia. Às vezes é diante de uma tempestade, de uma situação difícil que você está atravessando na sua vida, que Jesus está bem próximo de você. Louvado seja o nome do Senhor. O barco estava a pique. Interessante, irmãos. No momento em que a embarcação estava próximo ao naufrágio, Jesus não estava presente. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa passagem, Jesus não estava presente. Jesus estava orando. E os discípulos estavam só na embarcação, somente a tripulação. E agora o que acontece? Jesus vai ao encontro deles, andando sobre o mar, e chega até a embarcação, e encontra aquela embarcação, irmãos,
cheio de pessoas com medo, de pessoas aflitas, de pessoas desesperadas, de pessoas com medo de morrer, de pessoas cheias de temor, de aflição. E Jesus chega, aleluias, até aquela embarcação e encontra, aleluias, uma tripulação, louvado seja o nome do Senhor, que estava, aleluias, prestes a perecer. E de repente eles olham e conseguem enxergar a Jesus caminhando, vindo ao seu encontro. E Pedro fala: não, isso só pode ser um fantasma, porque eu nunca vi uma pessoa caminhar sobre as águas. Nunca vi uma pessoa caminhar sobre as águas, né? E Jesus chega e fala assim: tem de bom ânimo, não temais, sou eu, não temais. Aí Pedro, que era um mais audacioso dos discípulos, creio eu, chegou e disse: mas Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: vinde, ou seja, venha. E Pedro começou a andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus. Enquanto a sua atenção estava voltado para Jesus, ele estava caminhando firme. Mas quando ele começou a observar os ventos, quando ele tirou a sua atenção de Cristo, ele começou a naufragar. Eis aí o ponto-chave da mensagem. Querido, quando você está caminhando na presença de Deus, a sua atenção deve estar voltada à presença de Deus. Porque se você olhar para os lados, você afunda, você cai, você naufraga. Você sabe por quê? Porque para você andar no sobrenatural de Deus, a sua atenção deve estar exclusivamente voltada para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a observar e viu que a tempestade era muito grande, era muito forte. Não olha a tempestade não, querido. Se você está passando um momento difícil na sua vida, olha para Jesus. É Ele que acalma a tempestade que você está vivendo. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão passando por uma tempestade grande na sua vida, na sua família, e tem procurado, aleluias, uma solução em vários lugares e não tem encontrado, mas Deus, na noite desse dia, manda você olhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro então viu que, louvado seja o nome do Senhor, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando firmemente. Ele estava caminhando firme. Ele estava vivendo um momento único da sua vida. Enquanto ele estava olhando para Jesus, Marciano, ele estava firme na presença de Deus. A semana passada, aqui no culto, estava cheio de pessoas. Na campanha estava cheio de pessoas. Uns vieram aqui, deram glória a Deus, aleluias. Aí estavam olhando para Jesus. Aí começaram a dar ouvido à fofoca, a conversa fiada, a palavras que não edificam, pessoas que estavam firmes na presença de Deus, estava criando raiz nesse ministério, estava caminhando com Cristo, estava dando glória a Deus, e a gente percebia
que estava havendo uma mudança de vida, começaram a se misturar com pessoas que não têm compromisso nenhum com a vontade de Deus, e agora estão caídas. Você sabe por quê, querido? Porque se você, aleluia, for procurar uma pessoa que quer ver o seu bem, você não encontra. Você só vai encontrar nesse mundo pessoas que querem ver a sua derrota, pessoas que querem ver o seu mal. E quando você fala que vai servir a Deus, tem até líder religioso usado pelo diabo para poder tirar você da presença de Deus. Quando você tira a sua atenção da presença de Jesus, até crente que se intitulam crente é capaz de desvirtuar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, com conselhos que não edificam. Você está servindo a Deus no meio daquele povozinho lá? Porque aquele povozinho lá não vai para frente. Olha, querido, eu te falo uma coisa. Eu sirvo a Jesus há 15 anos da minha vida. E eu vou te dizer uma coisa. Jesus, ele nunca precisou, aleluia, de um templo de ouro e de prata para fazer a vontade de Deus, não. Porque Jesus, ele nasceu na manjedoura. Ele teve a infância sofrida. Ele foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. E Jesus não olha o lugar, Jesus ele não vê a aparência das pessoas, mas Jesus ele olha o seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo bênção de Deus, bênção valiosas de Deus, porque ao invés de olhar para Cristo, eles olham para o erro das pessoas, eles buscam defeito na vida das pessoas, ao invés de se preocupar com a sua situação com Deus, com a sua vida com Jesus. Nós temos, irmãos, que nos preocupar com a nossa situação com Jesus. Você sabe por quê eu digo isso, irmãos? Porque quando você está caminhando com Jesus, meu querido, você está firme. Mas quando você começa a dar ouvido a conselhos de pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, você começa, aleluia, você começa a naufragar. E tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que só vivem uma vida de recaída, porque só vive dando ouvido à voz de demônio, ao invés de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: Pedro, vem. Pedro, a sua atenção está sobre mim. Olha para mim, Pedro. Vem sobre o mar, Pedro. Caminha no sobrenatural comigo, e você vai caminhar seguro. Quantos crentes hoje, irmãos, estão caídos porque tiraram a sua atenção de Jesus? Aleluia! Quando você caminha com Cristo, querido, você não pode olhar para a direita, você não pode olhar para a esquerda, você tem que olhar para Jesus, porque é Ele que te fortalece você na sua caminhada, é Ele que te restaura, é Ele que está ao seu lado no momento de aflição, no momento de dúvida, no momento, aleluia, de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você começa a olhar para os lados, aleluia, você começa a naufragar. Aí você sabe o que acontece, irmãos? Quando você começa a naufragar, começa a vir as dificuldades na sua vida. Aí aqueles amigos que diziam ser amigos, que fizeram de tudo para te tirar da presença de Deus, aleluia, de olho no seu dinheiro, de olho nas suas cervejinhas, né? De olho, aleluia, de olho naquilo que você tem, eles vão começar a rir da sua cara, eles vão começar a te abandonar, porque Deus não projetou você, meu querido, para viver em casa de recuperação, não.
Deus projetou você para viver uma vida de vitória, para viver uma vida de cabeça erguida, para ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, para ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito de Deus. E para ser cheio do Espírito de Deus, querido, você tem que voltar a sua atenção para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão estava com medo. O sentimento, aleluia, de temor e insegurança, o sentimento de medo tomaram conta daquela embarcação. Aleluia. Tomaram conta daquela embarcação. Você sabe por que tomaram conta da embarcação? Porque os discípulos estavam em pânico, estavam vivendo aquele momento de tensão, estavam com medo e pânico, porque Jesus não estava a bordo. Pelo menos nessa, existe outra passagem que Jesus estava a bordo. Mas nessa passagem, Jesus não estava a bordo daquele barco. E sabe o que isso significa, querido? Quando Jesus está a bordo do barco, meu querido, você tem paz. Quando Jesus está a bordo da sua vida, o sentimento de paz entra no seu coração. Quando Jesus está a bordo da sua vida, não te falta nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nessa noite, querido, convida Jesus a subir a bordo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só com Jesus você consegue caminhar firme, em segurança. Pedro olhou o vento, começou a olhar para a direita, para a esquerda, começou a olhar as dificuldades. Quando pensa que não, naufragou. Aí, mestre, estou perecendo. Aí Jesus falou, Pedro, segurou na mão dele e puxou ele pelas mãos, e ele ficou novamente de pé. E é isso que Deus quer fazer com muitas pessoas que estão ao alcance deste aparelho. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que viram a morte de perto, estão desprezando a vontade de Deus, achando que Deus vai dar livramento, eles vivendo uma vida errada, uma vida de caminho tortuoso. Querido, existe um tempo de livramento de Deus para a sua vida, e esse tempo vai acabar, e você precisa se consertar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um limite de tempo que Deus estabelece para a vida do homem. Se Deus estabeleceu, vou te livrar, você, até tal dia, para você tomar, aleluia, uma atitude, para você se consertar diante da minha presença. Se até tal dia você não se consertar, querido, saiba de uma coisa, Deus não vai ter compromisso com a sua vida de te guardar, não. Aleluia, porque muita gente está descendo a sepultura, desconcertado com Deus, vivendo uma vida de rebelião contra a pessoa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está mandando falar para muita gente aqui, ó. O livramento na sua vida, querido. Deus tem livrado você de morte, lá dentro da cadeia. Deus tem livrado você de morte. Deus tem livrado você de acidente. E você continua praticando o que é errado aos olhos de Deus. E Deus te convoca na noite desse dia a você se arrepender desse caminho tortuoso, a você se arrepender dessa vida de transgressão da palavra de Deus.
essa vida, aleluia, que só tem te conduzido a problemas. Deus quer libertar você dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Jesus, irmãos, ele sobe a bordo da embarcação, a situação muda. O vento deixou de existir. Quantas pessoas estão passando vento, irmãos? Porque não receberam Jesus a bordo da sua família, da sua casa, da sua vida. Quantas pessoas estão enfrentando vento de enfermidade, vento de desemprego? Quantas pessoas estão aflitas porque não receberam Jesus a bordo da sua vida ainda? Você está esperando o quê? Naufragar? O naufrágio? Aleluia! Mas Deus manda falar para você nesta noite, querido, que Ele te ama. Ele quer subir a bordo da sua embarcação. Glória a Deus. E quando Jesus sobe a bordo da embarcação, irmãos, o que acontece? Faz uma análise da sua vida, querido. Faz uma análise da sua vida, porque a palavra de Deus é igual ao espelho, ela não mente. Se você chegar na frente de um espelho e você tiver 10 rugas no rosto, o seu espelho vai falar para você, olha, você tem 10 rugas no rosto. A Bíblia é igual ao espelho, ela não mente. Ela te mostra verdadeiramente o seu estado. Então, irmãos, faça uma análise, você que está ao alcance deste aparelho, se porventura você tem vivido uma vida, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual tem sido o seu testemunho com as pessoas que não são crentes? Aleluia. Que tipo de testemunho de vida você tem dado lá fora? Porque às vezes você pega o microfone, canta e tudo mais, mas você tem dado um péssimo exemplo de vida para as pessoas. Tem escandalizado o nome de Deus, tem escandalizado o nome de Cristo. Você acha que Deus vai deixar barato isso na sua vida? Você acha que isso vai passar despercebido aos olhos de Deus? Se arrepende, querido. Se arrepende, querido, enquanto você tem tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele entra no barco, e quando Jesus entra a bordo, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus entra na embarcação de alguém, alguma coisa acontece. A primeira coisa, Jesus muda o quadro daquela situação. Aqueles discípulos que estavam movidos de um temor por causa do vento, eles são o quê? Consolados por Jesus. Aqueles mesmos discípulos que estavam com medo da morte, aleluia, são o quê? Protegidos com a presença de Jesus. Aqueles mesmos discípulos que estavam amedrontados, com medo, agora tem outro tipo de sentimento. Aquele sentimento foi embora. O sentimento agora era de gozo. Jesus transforma o sentimento, aleluia, de medo, em sentimentos de tranquilidade, em sentimentos de paz, em sentimentos de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus, irmão, pode estender as mãos. Aleluia. Os discípulos estavam com medo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos estavam amedrontados por causa da tempestade que era grande. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão,
o segurou na mão de Pedro, que deixou de servir a Deus porque ficou prestando atenção dos lados, na circunstância. Ele pega Pedro pela mão e ergue novamente a Pedro. E quando Jesus subiu para o barco, pronto, irmãos, o vento acalmou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando Jesus subiu a bordo daquela embarcação, o vento, aleluias, o vento que causou o desconforto dos discípulos, aquele mesmo vento destruidor que estava causando aflição na vida dos discípulos, foi embora. Você sabe por quê, irmãos? Aonde Jesus entra, o mal tem que se bater em retirada. O mal tem que ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entrou, subiu a bordo daquela embarcação, aquele vento opressor teve que ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer subir a bordo da sua embarcação, da sua vida ou da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Somente dessa forma é que você vai ser liberto, aleluia, dessa tempestade de problemas que está vindo sobre a sua vida, que vieram sobre a sua vida. Somente Jesus Cristo tem o poder, aleluia, de calmar essa tempestade que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos coloquemos de pé para encerrarmos a mensagem dessa noite. Então, irmãos, a melhor opção é o quê? É receber Jesus aonde? A bordo. Receba Jesus a bordo da sua vida. E você vai ver que a tempestade que te oprime, que te assola, ela vai embora, porque maior é o Senhor Jesus. E Ele tem um domínio sobre os ventos e sobre os mares. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém. Vamos orar a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença novamente para Te agradecer pela palavra que foi ministrada nesta noite. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida de cada um de nós. E não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está terminado e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui um culto, a quarta da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Está terminado.